Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio, ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite. E só pra avisar também que essa semana não teremos outro vídeo, né? Não teremos o vídeo extra. Então, realmente, depois daqui, só na semana que vem. E caso você não esteja acompanhando a aba da comunidade aqui no YouTube ou não me acompanhe no Instagram, eu tô fazendo isso por dois motivos. Motivo número 1, eu preciso dar uma adiantada aí nos roteiros do Halloween. Então, por isso também que os vídeos a partir desse aqui vão ser um pouco menores, na medida do possível, para que eu consiga fazer todos os roteiros e fazer tudo do jeito que eu quero pro Halloween desse ano. E motivo número 2, o nosso podcast está mais perto do que vocês imaginam. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Elsie Frost nasceu no dia 7 de fevereiro de 1951, na cidade de Wakefield, no distrito metropolitano de West Yorkshire, na Inglaterra. Ela era filha do meio de Arthur e Edith Frost. De acordo com todo mundo que a conhecia, Elsie era a típica adolescente feliz e divertida que cresceu em uma família super amorosa e unida. Ela estudava na Snapthorne High School e ela era uma aluna tão boa que chegava até a ser a monitora. E em 1965 ela foi escolhida para ser a próxima monitora-chefe da escola e o seu grande sonho era se tornar uma professora. Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. No dia 9 de outubro de 1965, Elsie saiu de sua casa na rua Manor Heath, em Loopset, para poder velejar em um lago próximo chamado Horbury Sand Quarry, conhecido localmente apenas como Millfield Lagoon. E como naquela época ela era uma velejadora entusiasta, ela foi convidada pelo outro professor para que ela ajudasse a supervisionar as crianças mais jovens. Como estava um dia mais frio, ela estava vestindo uma blusa branca e um suéter amarelo, uma saia de algodão estampada e uma jaqueta impermeável vermelha para caso chovesse. E as roupas que ela usaria para velejar estavam dentro de sua mochila. Então, ela se despediu da sua família e saiu de casa. Mas essa foi a última vez que a sua família a viu viva. Mais tarde, às 4h15 da tarde, um homem, um morador local chamado Thomas Brown, saiu de sua casa para poder dar uma caminhada com seus filhos e com seu cachorro. E a família decidiu fazer o caminho que contornava o rio Calder, passando por um canal, e também com uma ponte, um túnel, na verdade, que passava embaixo das linhas ferroviárias, conhecido apenas como Túnel ABC, visto que tinha uma escada com 26 degraus que levava até ele. Só que quando Thomas passou por ali, ele se deparou com uma cena terrível. De acordo com ele, quando ele e os filhos estavam a cerca de 5 a 10 metros da base da escada, ele viu uma menina deitada, que estava com o braço esquerdo no segundo degrau e a cabeça apoiada nele, enquanto o seu braço direito estava acima da cabeça, logo no degrau seguinte. Ele disse que a posição em que ela estava era bem esquisita, como se estivesse ajoelhada, só que meio que virada para o lado esquerdo. Inicialmente, Thomas não percebeu exatamente o que ele tinha acabado de ver. Ele pensou que a menina tivesse caído, talvez desmaiado ou algo do tipo. Então, ele chegou mais perto, perguntou se ela estava bem e então tentou ajudá-la a se levantar. E foi nesse momento que ele percebeu que ela não estava mais viva. Ele até tentou fazer com que os filhos fossem embora, pedindo que eles fossem para casa, mas eles se recusaram.
Poucos minutos depois, outras pessoas, outros curiosos também se aproximaram do local para ver o que estava acontecendo. E nesse momento, Thomas Brown decidiu aproveitar que tinham outras pessoas de olho para que ele corresse até sua casa para ligar para a polícia. Dentre os curiosos, tinha um porteiro chamado Rolf Brewster e também um instrutor de vela de Elsie Frost chamado John Blackburn, que, por sinal, tinha sido a última pessoa a vê-la viva, e assim que ele viu o corpo da jovem, ele imediatamente a reconheceu. Tinha também um jovem de 19 anos de idade, que era um fotógrafo amador, que começou a tirar fotos da cena, o que sinceramente foi ótimo, porque mais tarde a polícia usou essas fotos para ver se eles encontravam e identificavam o assassino. Quando a polícia chegou no local, eles isolaram toda a área e pediram que as pessoas se afastassem, e logo em seguida, o corpo de Elsie Frost foi levado para o necrotério de Wakefield, onde foi realizada a sua necrópsia. Após a necrópsia, foi descoberto que ela havia sido golpeada 5 vezes com a faca. Ela tinha 2 ferimentos nas costas, 2 na cabeça e 1 em sua mão, indicando que ela havia sim tentado se proteger em algum momento durante o ataque. Sendo que o ferimento fatal havia perfurado seu coração e sua causa de morte foi determinada como choque e hemorragia. Curiosamente, ela não havia sido abusada sexualmente, mas isso não significa que o motivo não tenha sido sexual. 7 horas após sair de casa naquele mesmo dia, o pai de Elsie teve que passar no necrotério para identificar o corpo da sua própria filha. Eu sempre falo isso nesse tipo de caso, eu realmente não consigo imaginar a dor que deve ser você perder um filho, ainda mais um filho tão jovem que tinha a vida inteira pela frente. E o choque da família, o desespero foi tão grande que os seus pais tiveram que ser dopados. Enquanto a família lutava para entender o que tinha acontecido e lidava com o luto, as investigações já estavam sendo feitas e a caça ao assassino estava a todo vapor. Esse caso foi tão grande na época que até Scotland Yard, que é tipo o FBI da Inglaterra, deu apoio aos investigadores de Wakefield. Após juntarem todas as informações que eles tinham sobre os últimos paradeiros de Elsie, com os seus amigos, com as pessoas que estavam no grupo lá para velejarem, eles chegaram à conclusão que ela havia se separado do grupo de amigos para ir por um caminho diferente pelo fato de ela estar usando naquele dia um tênis novo que ela não queria que ficasse sujo. Ao que tudo indica, ela foi atacada enquanto caminhava pelo túnel ABC, onde o seu assassino a surpreendeu por trás, e apesar de ela ter ferimentos muito graves, ela conseguiu se arrastar até a escada, onde acabou desmaiando e morrendo poucos minutos antes de ser encontrada por Thomas Brown. Felizmente, o caso teve uma enorme repercussão na mídia logo nas semanas iniciais, o que é uma coisa que nem sempre acontece, a gente sabe muito bem disso. E isso fez também com que toda a comunidade entrasse praticamente em pânico, porque tinha uma assassina solta, e eles não sabiam se ele estava procurando por uma outra vítima ou não. Por conta disso, antes, onde as crianças poderiam brincar livremente, sem se preocuparem com absolutamente nada, elas tiveram que começar a serem vigiadas o tempo todo. Também foi criado um toque de recolher e grupos de atividades extras, como, por exemplo, os escoteiros, eles tiveram as suas supervisões redobradas. Durante esse tempo, a polícia fez tudo o que eles conseguiam. Eles literalmente foram de porta em porta para conversarem com todos os homens que moravam na área, que era cerca ali de 12 mil. Além disso, foi feita uma reconstrução dos últimos passos conhecidos de Elsie, a comunidade foi interrogada e declarações de testemunhas foram coletadas. Esse caso tinha de tudo para ser solucionado rapidamente, mas não foi isso que aconteceu. Muitas pessoas que estavam perto do túnel ABC no dia do crime foram localizadas e contatadas, mas todas elas foram descartadas como suspeitos. Eventualmente, durante a busca por evidências no local, foi encontrada uma bainha de couro bege de uma faca, mas a faca pertencente a ela nunca foi encontrada. Apesar de que muitas e muitas facas foram levadas até a delegacia e testadas para ver se eram arma do crime ou não. Várias testemunhas chegaram a relatar terem visto um caroneiro barbudo perto de uma estrada próxima,
Outras também relataram terem visto um homem dentro de um carro que tinha placa de Austin, que estava super arrumado e que tinha estacionado perto da cena do crime. Porém, nenhum dos dois nunca foi encontrado. Como eu falei, o fotógrafo amador de 19 anos de idade que estava tirando fotos da cena, ele foi chamado até a delegacia para que as fotos que ele tinha tirado fossem analisadas para ver se eles encontravam alguém que parecesse suspeito ou alguma coisa que não parecia muito normal, mas nada. Lá estavam eles em mais um beco sem saída. Obviamente, como todo caso de pessoa desaparecida, principalmente em um caso onde se envolva uma criança, os familiares também foram interrogados, mas rapidamente foram descartados como suspeitos. De acordo com o ex-cunhado de Elsie, ele disse que toda a família estava sob uma pressão assim gigantesca, porque eles tinham que dar exatamente o local onde eles estavam, com quem eles estavam e o horário em que eles estavam. E não foi só uma vez, os policiais faziam isso diversas e diversas vezes, e em cada vez eles meio que reformulavam ali a pergunta para ver se pegava alguém na mentira, né, no pulo do gato. Porém, apesar de sim ser uma situação extremamente desconfortável, a família Frost sabia que, querendo ou não, esse era o trabalho da polícia. E para que eles encontrassem o responsável, eles tinham que fazer isso mesmo. O inquérito sobre o assassinato de Elsie Frost foi realizado em janeiro de 1966 e várias pessoas deram seus depoimentos, incluindo o professor responsável por supervisionar ali o grupo de vela de Elsie, chamado John Blackburn, que novamente foi a última pessoa conhecida a tê-la visto viva pela última vez, exceto pelo assassino, claro. De acordo com ele, os dois ficaram treinando por um tempo, porque parece que Elsie estava tendo algumas dificuldades em navegar em um dos barcos, e os dois ficaram lá até as 3h55. Depois disso, eles arrumaram os materiais e cada um seguiu seu caminho. E se a gente parar para pensar um pouco, levando em conta que ele a viu pela última vez às 3h55 e o seu corpo foi encontrado às 4h15, é surreal que o assassino teve apenas 20 minutos para cometer esse crime extremamente brutal. Então, é de se pensar que ele sabia exatamente o que ele queria fazer quando a encontrou. Não foi como se eles tivessem discutido ou algo do tipo, e então teve uma briga e meio que foi desencadeado sobre isso. Não parece esse tipo de caso. Realmente a pessoa sabia muito bem o que estava fazendo. Com base nas informações que se tinham, que não eram muitas, não dava para saber qual tinha sido a motivação por trás do crime, mas muitas teorias foram analisadas. Aparentemente, as evidências apontavam que o crime havia sido um crime de oportunidade, onde tinha sido 100% aleatório e basicamente Elsie estava no lugar errado, na hora errada. Porém, devido à selvageria de seus ferimentos, muitas pessoas não acreditam nisso. Elas acham que tinha sido algo mais pessoal, como se a pessoa estivesse com muita raiva de Elsie, por algum motivo que não sabemos. Mas é aquilo, acho que já falamos de muitos casos aqui no canal, que dá pra perceber que dá pra ser sim um crime aleatório de oportunidade e que seja absurdamente brutal. Uma coisa não exclui a outra. Mas não demorou muito tempo até que começasse a surgir ali um rumor, /boato, /teoria, de que Elsie tinha um namorado secreto e que ele era o culpado. Só que essa teoria é um pouco improvável, considerando que ninguém sabia disso, de que ela teria um namorado secreto, nem sua família, que ela era muito unida, nem seus amigos, nem ninguém. Claro que ela poderia ter mantido o segredo, afinal seria secreto, mas não sei. Eu acho que não era dela de ficar guardando segredo, fazer as coisas por trás, pelo menos com base nas informações que eu coletei. Muitos também começaram a acreditar que ela poderia ter sido assassinada como uma forma de silenciá-la após ela ter presenciado alguma coisa que ela não deveria ter visto. Por conta disso, foi teorizado que ela teria visto 2 homens tendo relações íntimas a caminho de casa, e isso seria um grande problema porque naquela época a homossexualidade era ilegal. E isso durou
até 1967 no Reino Unido. Curiosamente, apesar de não ter um motivo claro do crime, o júri do legista acreditava que eles poderiam nomear a pessoa responsável. Naquela época, o legista não tinha apenas o trabalho de analisar o corpo e fornecer a causa da morte, mas ele também podia sim acusar uma pessoa e abrir um inquérito. Então, um homem chamado Ian Spencer, de 33 anos de idade, foi acusado pelo assassinato de Elsie Frost. Naquela época, Ian era um ex-bombeiro e um homem muito trabalhador que havia dado seu depoimento e até compareceu ao inquérito como testemunha. No dia do assassinato, ele esteve na área perto do túnel ABC, mas afirmou que já tinha chegado em casa há pelo menos 45 minutos antes do assassinato acontecer. E ele tinha um álibi. Ou melhor, ele tinha 2 álibis. A sua própria sogra e um amigo da família chegaram a confirmar isso com 100% de certeza, mas por algum motivo eles nunca foram chamados para depor. Isso aconteceu porque algumas outras pessoas contaram a versão que ia contra a versão contada por Ian. Aparentemente, essas pessoas pensaram tê-lo visto na região ali do túnel ABC, exatamente no horário que teria acontecido o assassinato, e então apenas por conta disso, e não por conta de evidências concretas, enfim, ele subiu rapidamente ali no ranking de pessoas suspeitas para a posição número 1. Ele foi acusado e levado a julgamento, mas após passar 2 meses sob custódia, ele foi inocentado no tribunal. Com base nas evidências que se tinham, era impossível dizer que ele era o responsável pelo crime. Mas, mesmo assim, mesmo após sair da prisão, ele não ficou livre. Pelos próximos anos, toda vez que tinha algum assassinato na cidade ou em seus arredores, a polícia ia imediatamente na porta da casa de Ian Spencer e perguntava onde ele estava e se ele tinha um álibi. Depois disso, ele teve que começar a documentar tudo sobre a sua vida apenas para parar de ser perseguido. Ele chegava a anotar as datas, o local onde ele estava, com quem ele estava e até mesmo a quilometragem do seu carro. O que é insano. E não pensem que todo esse terror psicológico durou apenas alguns anos após o assassinato de Elsie. Não. Isso durou até depois que ele se aposentou e só parou porque ele começou a ter uma série de derrames por conta do estresse, onde ele teve que ser internado em uma casa de repouso, onde ele continua até hoje. Nem mesmo a família Frost acreditava que ele era responsável por isso. Eles pediam que a polícia parasse de persegui-lo, mas eles continuavam, novamente, sem ter nenhum tipo de evidência. E mais tarde, a sua própria família chegou a dizer o seguinte: isso o acompanhou por toda a vida e queremos que ele seja deixado em paz. Eu entendo que a família de Elsie quer encerrar, mas não queremos que o nome dele seja arrastado todas as vezes. Ele não é um assassino, ele nunca foi condenado por nada. Ele é uma das pessoas mais gentis e carinhosas que conheço, mas teve que conviver com isso a maior parte de sua vida. Não é justo. Ele é um homem velho e merece ter seus últimos anos em paz. Nossa família merece deixar isso para trás, pois ele nunca fez nada e foi inocentado. De volta a 1966, após Ian Spencer ser inocentado, a polícia se viu de volta ali em um beco sem saída, onde eles estavam na estaca zero. Eles tinham que basicamente recomeçar toda a investigação, porque depois que Ian foi meio que considerado culpado na mente deles, eles ficaram totalmente com a visão de túnel, então eles não estavam investigando mais ninguém além dele, e não era como se eles estivessem seguindo as pistas, seguindo as evidências para que chegassem no assassino, que é como deve ser feito. Eles estavam tentando encaixar as evidências para provar que ele era responsável, meio que fazendo o processo inverso de uma investigação. Obviamente, ele não foi o único que sofreu anos e anos com as repercussões do assassinato de Elsie Frost. Os que mais sofreram com tudo isso foram seus familiares, que nunca conseguiram se recuperar após a sua morte. Para vocês terem noção, o seu pai nem conseguia falar sobre o caso e muito menos ver fotos da filha. Em 1988, a mãe de Elsie, Edith Frost, acabou falecendo. Em 2003,
foi a vez de Arthur. Mas os seus irmãos continuaram vivos e continuaram lutando para que o caso fosse reaberto, para que as investigações fossem retomadas, em um esforço de que a família conseguisse encerramento e que Elsie conseguisse a justiça que ela tanto merecia. A esse ponto, eles não haviam desistido do caso e nem a comunidade. Tanto que no aniversário de 50 anos do caso, a igreja de St. George, em Lupset, ficou lotada com mais de 100 pessoas para homenageá-la e 14 pombas foram soltas, sendo uma para cada ano de sua vida. E é aqui que as coisas começam a avançar novamente. Em 2015, o programa investigativo da BBC chamado Radio 4 lançou alguns episódios falando sobre o caso e depois disso, novas informações começaram a surgir. E finalmente, no final daquele mesmo ano, o caso foi reaberto, porque agora tudo seria reavaliado, reexaminado, com base nas novas informações que eles conseguiram. De acordo com várias pessoas, no dia do assassinato, um homem foi visto andando de bicicleta na cena do crime. Ele foi descrito como sendo um homem que tinha ali entre os seus 25 a 30 anos de idade. Ele estava usando um jaleco branco e a sua bicicleta era preta com a cesta na frente. E pelo fato de ele estar usando um jaleco, foi teorizado que ele poderia ser um entregador, um açougueiro ou até mesmo trabalhar em um matadouro. Mas, além dessa linha de investigação para identificar esse homem, também tinha uma outra linha para investigar um outro homem que também tinha sido visto perto do local. E mais tarde, a detetive Elizabeth Belton chegou a descrevê-lo da seguinte forma. Uma descrição comum de uma pessoa de interesse que veio de algumas das ligações foi de um homem vestindo um casaco tipo marrom, potencialmente duffel, com cabelos escuros que foi visto no canal. Ele era de constituição média, a magra, e tinha 20 e poucos anos. Ele foi descrito como carregando a bolsa por algumas testemunhas e possivelmente tinha o que foi descrito como uma aparência desalinhada ou de tipo de estudante. Porém, até onde eu encontrei, eles também não foram identificados e também as teorias antigas elas foram reavaliadas, para ver se tinha ali alguma possibilidade, incluindo a teoria do namorado secreto, mas ainda não existe nada que suporte essa teoria. E claramente não seria um vídeo meu se a gente não ficasse com um pouquinho de raiva desse caso. Só que, na verdade, não é raiva, é um pouco mais indignação. Infelizmente, as roupas de Elsie que ela estava usando no dia do seu assassinato, elas não foram guardadas. Na verdade, elas foram perdidas. Não se sabe se elas chegaram a ser destruídas pela polícia por algum motivo ou se elas entregaram as roupas de volta para a família, mas eu não acredito que esse seja o caso, porque se fosse, os irmãos de Elsie teriam falado alguma coisa e saberiam onde essas roupas estavam. E por conta disso, não tem como ser feito um teste de DNA nas roupas para ver se tem ali possivelmente, quem sabe, não sei, o DNA do responsável, do assassino. E isso é muito triste porque hoje em dia a gente tem uma tecnologia tão incrível, tão avançada, o trabalho forense, o trabalho da polícia cresceu tanto que vários casos estão sendo solucionados. Já falei isso recentemente em um dos vídeos, que 2023 meio que está sendo assim o ano do True Crime, onde vários casos estão surgindo com novas coisas interessantes ou estão sendo solucionados. Caso as roupas tivessem sido guardadas como evidências, que é o que geralmente acontece, acredito que seja um processo padrão, esse caso poderia ser 100% solucionado. Mas ele é apenas 85%. Já vocês vão entender o porquê. Esse não foi o único erro cometido pela polícia lá em 1965. A maioria dos arquivos originais da investigação foram totalmente destruídos e o arquivo que falava especificamente sobre o assassinato de Elsie Frost foi selado nos arquivos nacionais. Eles só poderão ser abertos em 2060. E não sabemos o motivo do porquê isso foi feito. Em relação a esses arquivos, após o programa da BBC ser lançado, com os episódios falando sobre o caso, novas evidências, novas teorias, novas pistas foram surgindo e isso fez com que alguns membros do público tentassem usar ali a liberdade de informação em relação aos arquivos nacionais como uma forma de conseguir que eles fossem liberados
para que a polícia moderna, recente, conseguisse reanalisá-los. Mas esse pedido acabou sendo negado, porque parece que tinham outros nomes de outras pessoas de interesse ou suspeitos, além de Ian Spencer, que já tinha sido descartado. E caso essas informações fossem levadas a público, poderia meio que ser ruim para futuros processos ou novas investigações. Mas temos uma notícia boa, calma. Não é só de raiva que passamos aqui nesse canal. É o nosso energético, mas não é só disso. Então vamos para uma grande e bombástica informação. Em 2016, um homem de 78 anos de idade foi preso no condado de Berkshire em relação ao assassinato de Elsie Frost. Pois é. Ele acabou sendo libertado pouco tempo depois, após pagar a fiança, mas em março de 2017, lá estava ele novamente por conta de uma acusação de abuso sexual, sequestro e assassinato de uma menina chamada Shirley Bowdy, de 14 anos, que tinha acontecido lá atrás, em 1972, na cidade de Wamwell, perto de Barnsley. Existem alguns relatórios que foram enviados para o Serviço de Procuradoria da Coroa, mas não sabemos muito sobre isso e sobre como anda o processo. O que sabemos é que esses relatórios também relatam que esse homem estava sendo investigado pela Polícia do Sul de Yorkshire como um possível suspeito do assassinato não solucionado de uma menina chamada Anne Dunwell, que aconteceu em 1964. O assassinato de Anne Dunwell, de 13 anos, foi um dos assassinatos mais horríveis que o sul de Yorkshire já viu. A menina estava indo pegar o ônibus depois de visitar sua avó na vila de Bramley, em Rotterdam, em maio de 1964. Mas, infelizmente, Anne nunca embarcou no ônibus. E logo na manhã seguinte, às 7h30, o seu corpo foi encontrado por um trabalhador a caminho do trabalho em um monte de estrume na aldeia Slade Houghton Lane, perto da antiga cidade de Maltby. Anne havia sido abusada sexualmente e estrangulada com as suas próprias meias. Mais tarde, as autoridades começaram a procurar por uma van marrom enferrujada que havia sido vista na manhã do crime perto de um hotel chamado Ball Inn, mas ela nunca foi encontrada. Em novembro de 2002, cientistas forenses reexaminaram os nós nas meias de Anne, fibras de suas roupas e bactérias encontradas em sua roupa íntima. Como resultado desse exame, os detetives acreditam que o assassino sofria de gonorreia, que é uma infecção sexualmente transmissível. A polícia tinha certeza absoluta de que alguém sabia de alguma coisa e que precisavam que essa pessoa entrasse em contato com eles, mas até hoje ninguém foi até a polícia para dar alguma informação e possivelmente, quem sabe, identificar esse responsável. E esse caso permanece sem solução até hoje. Finalmente, em 2018, o nome do homem, a identidade do homem de 78 anos de idade que havia sido preso, foi revelada. E o seu nome era Peter Pickering. Mas adivinha? Ele morreu em 2017, dentro da prisão. Após ser divulgada a informação de que as autoridades acreditavam fortemente que ele fosse o culpado pelo assassinato de Elsie Frost, os seus irmãos, chamados Anne Cleeve e Colin Frost, junto com o procurador-geral, pediram que fosse feito um novo inquérito para que as evidências contra Peter fossem analisadas. De acordo com os irmãos, eles se sentiram enganados e roubados pelo fato de Peter estar morto, porque afinal isso significava que ele nunca iria enfrentar um julgamento pelo crime, mas, felizmente, o inquérito foi aceito em dezembro de 2018. Acontece que antes mesmo de Ian Spencer ser considerado o principal suspeito no caso do assassinato de Elsie Frost, a Scotland Yard, lembram? O FBI ali da Inglaterra, do Reino Unido? Eles haviam enviado um arquivo sobre Peter Pickering para a polícia de West Yorkshire. Mas, como a esse ponto Peter já havia fugido da cidade, eles não encontraram e eles devolveram os arquivos de volta para Scotland Yard e meio que basicamente esqueceram dele completamente, porque eles estavam 100% focados em Ian Spencer e não deram muita bola ali de que poderia existir
uma outra pessoa responsável. Apenas alguns dias, poucos dias antes do assassinato de Elsie, Peter havia enviado uma carta para sua ex-namorada, que havia acabado de terminar com ele, onde ele dizia o seguinte: "Você me fez fazer o que estou prestes a fazer. Veja o que acontece a seguir. Certamente vou cair nas chamas dessa vez. Terei que levar alguém comigo quando for. Então, agora o quê? Para se juntar ao diabo, agora realmente vou ficar maldito. Graças a você." E para ficar ainda mais esquisito, estranho, suspeito e mais do que apenas uma coincidência, logo em seguida ele fugiu da cidade e 7 anos depois ele começou a cometer novos crimes e todas as suas vítimas eram muito parecidas no quesito de serem pessoas, crianças, de 13 a 14 anos de idade, que estavam sozinhas no momento em que elas foram abordadas por ele. De acordo com a polícia de West Yorkshire, as investigações recentes, eles disseram que eles encontraram evidências extremamente fortes contra ele no caso de Elsie. Eles tinham descoberto que ele tinha 2 salas em depósitos secretos em Sheffield e Liverpool, que estavam repletas de malas que continham algemas, roupas íntimas femininas, diários, cartas, pinturas e alguns cadernos. Também foi descoberto que ele tinha conspirado com a sua mãe para criarem um álibi falso para o dia em que Elsie foi assassinada. Sendo que, naquela época, ele também estava fugindo por um outro ataque violento a uma garota de 14 anos no Nordeste. No fim, o inquérito de 2019 concluiu que Elsie Frost havia sido morta ilegalmente. Na lei inglesa, homicídio ilegal é um veredito que pode ser devolvido por um inquérito na Inglaterra e no país de Gales, quando alguém foi morto por uma ou mais pessoas desconhecidas. O veredito significa que o assassinato foi feito sem desculpa legal e em violação da lei criminal, que inclui assassinato, homicídio culposo, infanticídio e morte por direção perigosa. E esse tipo de veredito geralmente leva a uma investigação policial com o objetivo de reunir provas suficientes para identificar, acusar e processar os responsáveis. Mas, como Peter Pickering está morto, eu não sei quais são os próximos passos e não encontrei informações de que a investigação ainda está em andamento. De acordo com Colin Frost, ele disse que apesar de parecer que Peter tinha conseguido escapar sim, impune do assassinato, como ele tinha passado a maior parte de sua vida adulta dentro de uma prisão, parece que ele não escapou tanto assim. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. E por sinal, vai acontecer no sábado que vem e vai ser de casos criminais. Então, se você tem aí algum caso criminal, é só mandar um e-mail bem detalhado do jeito que a gente tanto gosta. Então é isso. Até semana que vem.